Saudações, amigos, como vão? Eu espero que bem. Eu sou Denise Baruzzi Brandão e estou aqui no Espiritualidade, Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca. Hoje eu trago para vocês a gravação que farei na íntegra do livro escrito por Guy Ballard e traduzido pela Ponte para a Liberdade para o português, com os ensinamentos de Guy Ballard e suas experiências com o mestre Saint-Germain na década de 1930. Então, o livro se chama Eu Sou a Presença Mágica, Ensinamentos do Mestre Saint-Germain. Capítulo 5. O Grande Comando. Quando pousamos os olhos no mundo exterior, era quase como se tivéssemos voltado de um outro planeta. Descemos o caminho onde o alto nos esperava, levando uma alegria a cantar em nossos corações de maneira indivisível. Tomamos o carro e alcançamos o rancho de Hayborn, e às 3h30 daquela tarde. Várias vezes no rancho não pude deixar de perguntar a mim mesmo como era possível a Hayborn estar empenhado naquele ramo de negócio e ainda ter o privilégio de desfrutar das maravilhosas experiências que tínhamos testemunhado na Caverna dos Símbolos. Em resposta a esta questão que permanece em minha mente, Saint-Germain explicou: conquanto seja muito raro encontrar uma pessoa quase pronta para atingir o estado ascensionado ocupada nessas atividades mais grosseiras do mundo exterior, acontece ocasionalmente, em casos muito raros, que um indivíduo que teve um desenvolvimento prévio se veja atrapalhado, por assim dizer, com tais esforços externos, através de associações em negócios de personalidade. Nesses casos raros, os mestres ascensionados prestam sua assistência, instruindo-os no uso da chama consumidora, que habilita o indivíduo a consumir grande quantidade das criações humanas previamente geradas. Esta, entretanto, eles devem usar por sua livre escolha. Desse modo, podem eles cuidar de tais situações críticas e executar o plano de muitas vidas. Contudo, não sancionamos tal modo de agir como caminho correto para as atividades sobre negócios pessoais. Nós não queremos nenhum mal-entendido sobre essas condições geradas pelo lado humano da humanidade. Criar animais para depois matar, a fim de servirem como alimento, é proceder mal do princípio ao fim, mas de vez em quando, uma alma de grande adiantamento fica envolvida em qualquer dessas atividades, através das sugestões e condições gerais do mundo exterior. Quando nos acontece a grande lei divina, através da sabedoria dos mestres ascensionados, provê um meio de ajudar o indivíduo que estende a mão para realizar-se plenamente na ânsia de se libertar. Às 7h da manhã do dia 9, deveríamos rodar de novo para a mina. O dia estava excepcionalmente belo e o pai de Nada sugeriu que fôssemos por um alto desfiladeiro através das montanhas, de onde poderíamos apreciar uma das mais belas vistas de todo o oeste. Longe para o lado noroeste ficava o grande Teton, encravado no meio de um cinturão de montanhas abruptas que formavam um cenário incomparável. Para o sul jazia o Pico Pix, para o sudoeste o Pico Longs e uma série de outros que se dirigiam para o céu. Nunca poderei esquecer. Continuando a descer a montanha, presenciamos um perfeito panorama de exquisita beleza. Às 7h chegávamos ao acampamento da mina, mas nenhum de nós sentia o menor cansaço. Tocamos a corneta e, em poucos momentos, vinha Bob correndo ao nosso encontro a toda velocidade. Desta vez parecia ter esquecido Pérola e dirigiu-se diretamente para Nada. Esta se manteve muito serena, como se a princípio não o tivesse reconhecido. Ele parou, tornando-se de uma palidez mortal, então Nada, com um mais doce sorriso, estendeu-lhe os braços.
Alguns segundos se escoaram até que ele pudesse falar. Querida, disse, deste-me um terrível choque. Por um momento pensei que minha experiência na caverna dos símbolos era apenas um sonho. Agora sei que não era. Não, amor, respondeu Nada. Ela foi bem real, graças a Deus, e eu estou profundamente agradecida. Ambos seremos gratos para sempre. Só quando Bob levantou os olhos, pareceu perceber que havia mais pessoas ali presentes. Minha querida, perdoa-me, disse ele tomando Pérola nos braços. Tu sabes que nunca me esquecerei de ti. Querido irmão, respondeu ela. Compreendo perfeitamente e acho que está tudo muito bem. Bob abraçou-nos efusivamente, assim como Daniel Rayborn. Bob, disse Rayborn, faz-me bem ao coração ver-vos tão natural e amável. Vinde jantar conosco hoje à noite. De agora por diante, fazeis parte da família. Devereis jantar sempre conosco em vez de o fazerdes no acampamento. Naquela noite ao jantar, Bob relatou-nos sua experiência na caverna dos símbolos, porquanto retivera os menores detalhes na memória, e ficara completamente fascinado pela mãe de Nada. Era evidente que, através dessa experiência, uma grande sintonização se havia operado. Depois debatemos sobre o assunto dos trabalhos na mina chamada Descoberta Mestre. É espantosamente rica, fez notar Bob. Já extraímos mais de $300 mil em valor. Estávamos para nos retirar da mesa quando uma folha de papel desceu, pairando em frente a Daniel Rayborn. Sobre ela estavam escritas as seguintes palavras: Posso ter eu o privilégio de jantar convosco amanhã à tarde, fornecendo alimento de substância universal? Devo sugerir-vos que concedais uma licença à vossa governante para a tarde toda. Estava assinado Saint-Germain. Esta concepção representava alguma coisa completamente nova para Bob, que por alguns momentos permaneceu um tanto perplexo. Quereis dizer-me que o mestre vai nos proporcionar um jantar do invisível? Precisamente isto, Bob, replicou Rayborn. Entretanto, tereis uma ampla oportunidade de observar tudo o que vai acontecer, porque um novo mundo está se abrindo diante de vós. Depois que tiraram a mesa, tivemos uma conferência regular sobre negócios. Em toda a minha vida, Sr. Rayborn, começou Bob. Nunca vi tão maravilhosa harmonia entre mineiros como aqui, nem tanto amor e respeito da parte de todos para com o dono. Sei que tudo isto é devido ao nosso mestre, novo assistente, David Sutherland. Chegou e eu gostaria que o recebesseis amanhã pela manhã. Foi meu colega na Escola de Minas do Colorado e graduou-se um ano depois de mim, com excelentes notas e honras. É melhor mandá-lo vir agora, disse Rayborn. Bob telefonou e em meia hora entrava na sala um rapaz de bela aparência, de 2 metros, pelo menos de altura, bem formado, fisionomia franca, aberta, capaz de conquistar o amor de todos os corações. Era um distinto homem de bem com ideias excelentes. E sentia-se que se podia ter absoluta confiança nele o tempo todo. Na manhã seguinte, Rex e eu fomos com Bob ao escritório, onde já encontramos Dave. Parecia estar muito grato e apreciar esta oportunidade de estar junto de Bob e Rayborn. Nunca sonhei poder chegar tão perto do céu, disse ele com franco entusiasmo. Dave, respondeu Bob, você não faz ideia de como está realmente perto do céu. Às 6:15, reunimos-nos na sala de jantar e já ali estávamos por cerca de um quarto de hora quando alguém bateu a porta muito suavemente. Rex abriu-a e Saint-Germain apareceu diante dele, trajando um belo terno de flanela branca, um aprimorado cavalheiro do mundo moderno. Pensei fazer-vos uma pequena surpresa, disse ele, cumprimentando-nos a todos com seu amável e gracioso sorriso. A propósito, Bob, exclamou, olhando para ele com ar jocoso, por que você não faz o mesmo?
Bob pareceu confuso por um momento e, aproximando-se, enlaçou o mestre num forte abraço. Meu querido irmão, continuou Saint-Germain, o primeiro passo para a perfeição é ser natural, porque todas as coisas estão certas quando o motivo é divino. Bob percebeu imediatamente que Saint-Germain conhecia seus mais íntimos pensamentos. Agora, se pudermos todos tomar lugar à vossa mesa, jantaremos. A guarnição de linho, o aparelho de jantar e o serviço inteiro que usarmos esta noite ficarão permanentes e serão presenteados a Pérola e Rex, como uma dádiva daquele que muitos ama. Daniel Rayborn deu ao nosso amado Saint-Germain lugar na cabeceira da mesa. Nada à sua direita, depois Bob, Pérola, Rex e eu à sua esquerda, tendo ele mesmo se colocado na outra extremidade. Curvamos a cabeça em silêncio, enquanto o mestre fazia oração e rendia louvor e graças pela abundância de tudo o que havia pedido. Ao levantarmos a cabeça, vimos que uma toalha muito branca cobria a mesa. Guarnecia com guardanapos destinados a cada um. No centro havia um belo vaso de jade com baixos relevos, cheio de rosas, algumas em botão, começando a abrir. Seu maravilhoso perfume enchia toda a sala. Uma taça de cristal contendo um líquido dourado apareceu em cada lugar. Saint-Germain levantou a sua taça e fez um brinde, do qual participamos. A plena iluminação, glória e perfeição de cada um de vós e de toda a humanidade. Bob sorveu o líquido de um só trago, e à medida que a essência percorria-lhe todo o corpo como um relâmpago, a surpresa se revelava na expressão do seu rosto. Depois apareceram pratos, xícaras, pires e outras travessas, da mais rara porcelana que tínhamos visto até então. Eram de uma substância semelhante a pérolas, com relevos de folhas de ouro e maravilhosos desenhos. As facas, os garfos e as colheres eram feitos de um metal branco fora do comum, com cabos de cristal lapidado. No prato de cada um apareceu uma espécie de bolo de carne, mas a prová-lo, verificamos que não havia carne alguma nele. Este pão, explicou Saint-Germain, contém uma combinação de substâncias ainda não conhecidas sobre a terra. Vede que há uma razão definitiva pela qual nunca comemos carne, e porque os seres humanos também não deveriam comê-lo. É porque os átomos que a compõem são a condensação dos pensamentos viciosos da própria humanidade na matéria deste mundo e dos sentimentos do passado. Não existiam animais sobre este planeta durante as 2 primeiras idades de ouro. Eles só começaram a aparecer depois que a humanidade gerou a discórdia que se seguiu àqueles 2 primeiros períodos. A primeira criação descrita no Gênesis referia-se àquelas 2 idades de ouro relatadas como muito boas. Depois, levantou-se a neblina e a chamada queda do homem aconteceu pela atenção do intelecto focalizada sobre os apetites do corpo, por meio das sensações. Então a mente externa ficou cada vez mais emaranhada no mundo das coisas, e daí por diante esqueceu a fonte, a casa do poder de seu ser, que é a poderosa presença e o som. Perdeu-se de vista o plano de perfeição, o caminho divino da vida, e desde então a discórdia continuou cada vez mais a se insinuar nos sentimentos da humanidade. Enquanto os seres humanos insistirem em matar animais, nunca serão capazes de romper com os hábitos viciosos em seus sentimentos, pelos quais eles próprios se amarraram. Estão constantemente destruindo seus corpos e excluindo o mais fino impulso mental. O amor da humanidade para com os animais domésticos está elevando e purificando uma parte desta criação passada e libertando esta corrente de vida numa fase de existência mais harmoniosa. À medida que a humanidade se tornar mais harmoniosa e pura, todos os animais desaparecerão da terra,
Mesmo as ervas daninhas e as doenças das plantas serão removidas, e a terra voltará uma vez mais àquela pureza pristina, descrita como o jardim do Éden, significando obediência à sabedoria divina. O grande mal que há em comer carne é que esta registra o sentimento de medo que o animal experimenta quando é morto. O animal tem um corpo emocional, a vibração de medo lançada um pouco antes e no momento da morte qualifica a carne, e esta qualidade é absorvida pelo corpo emotivo do ser humano que a come. Ela produz também uma certa substância que se condensa dentro do cérebro e empana o intelecto, impedindo-o, assim, de receber a impressão dos mais elevados impulsos que fluem da divina presença Eu Sou. Nem mesmo um mestre ascensionado interfere nessa substância, pois o indivíduo comete tais atos por sua livre vontade. O medo, em seus múltiplos aspectos sutis, é o sentimento predominante na humanidade de hoje, e é a larga porta aberta pela qual a força sinistra mantém seu controle, junto à personalidade e faz seu trabalho destrutivo. A ideia corrente de que é necessário comer carne para obter força é distorcida e inteiramente falsa, porque o elefante, uma das criaturas mais fortes de nossa terra, é um animal que não come carne. A ideia de que certos soros produzidos por animais podem proporcionar saúde e perfeição ou proteção contra enfermidade no corpo de uma criança ou de um adulto é uma outra atividade da força sinistra, conscientemente dirigida neste mundo para destruir a saúde e a resistência da raça, a fim de que os sentimentos destrutivos possam dominar e eliminar os ideais da humanidade. A profissão médica tem servido inconscientemente como instrumento para essa destruição, sob a aparência externa da ciência. E é só por causa de persistente obstinação dos apetites dos sentidos, que se traduzem pelos sentimentos do corpo humano, que a humanidade continua a usar sua maravilhosa capacidade mental e a magnífica pura energia da poderosa presença Eu Sou para criar cada vez mais destruição. Se o tempo e a energia que os humanos despendem atualmente satisfazendo apetites físicos e anseios do eu pessoal, fosse empregado para estudar a perfeição e os maravilhosos milagres da criação, que se nos apresentam por toda parte, então também produziriam os mesmos milagres de que são capazes os mestres ascensionados. Entretanto, antes mesmo de 50 anos tenham decorrido, a humanidade olhará para trás considerando o hábito de comer carne hoje em dia como nós o consideramos o canibalismo. Há muitas coisas que deixam no cérebro uma substância que deverá ser afastada, se quisermos que a plena perfeição da poderosa presença Eu Sou seja liberada através da consciência pessoal. São elas, por ordem de importância, narcóticos, álcool, carne, fumo, açúcar em excesso, sal, café forte. Chegamos agora ao remédio para essas coisas, pois eu nunca chamarei vossa atenção para qualquer imperfeição, sem mostrar-vos o caminho para transpô-la e substituir pela perfeição, efetuada harmoniosamente. Desejo que compreendais sempre que em qualquer coisa a ser mudada na experiência física, se chamardes vossa poderosa presença Eu Sou em ação por meio de vossa mente e de vosso corpo, o resultado será sempre obtido sem sofrimento ou discórdia de qualquer espécie. O caminho da perfeição, que é a atividade da presença Eu Sou, nunca reclama do eu pessoal, pois alguma coisa que não seja o abandono de suas cadeias, de suas discórdias, de suas limitações, de seus sofrimentos, e essa mudança é sempre efetuada harmoniosamente por meio do amor divino. A maneira de purificar a estrutura do cérebro e do corpo, se a pessoa andou introduzindo essas substâncias no corpo físico, no passado, é chamar a poderosa presença Eu Sou, a fim de que ela derrame em seu espírito corpo sua chama violeta consumidora. Divina presença Eu Sou,
Flamejai a poderosa chama transmutadora violeta, dissolvei esses desejos, libertai-me de suas causas e efeitos passados, presentes e futuros, substituí todas essas imperfeições pela vossa luz, liberdade, misericórdia, pureza, compaixão e perfeição. Mantende vosso domínio absoluto agora e para sempre. Estes mesmos apelos podem ser utilizados para qualquer outra necessidade, com os mesmos miraculosos e permanentes resultados. Nesse caso, empregai alguns momentos, pelo menos 3 vezes por dia, visualizando-vos de pé dentro de um pilar de chama violeta, substituindo dos pés até alguma distância acima da cabeça e estendendo-se pelo menos 1 metro de cada lado, em volta do corpo. Mantende este quadro mais que puderdes, confortavelmente, e senti a chama, que é o poder purificador do amor, penetrando em cada célula de vosso corpo. Isso dissolve todas as substâncias impuras e desnecessárias nas células, purificando e iluminando, desse modo, a consciência. Esta é uma parte do conhecimento do fogo sagrado que tem sido ensinada somente nos retiros da grande fraternidade branca durante séculos. É o modo pelo qual os mestres ascensionados purificam, curam e harmonizam a humanidade e a própria Terra. É o poder pelo qual os chamados milagres são operados. Ele não pode nunca ter outro efeito sobre o cérebro, corpo ou negócios que não seja grande bem-estar, conforto, paz e proveito eterno. Em minha referência à criação de animais neste mundo, quero dizer-vos que os pássaros foram originalmente criados pelos mestres ascensionados como mensageiros para o uso da humanidade. Algumas qualidades destrutivas que por vezes expressam são devidas à radiação da discórdia dos seres humanos. Como, porém, a nova era vem entrando, essas más qualidades desaparecerão. A natureza, e com isto quero dizer a vida vegetal e mineral da Terra, é criada e sustentada pelos grandes mestres cósmicos que imaginam e dirigem a criação de um planeta no plano cósmico. A natureza em si mesma é sempre pura e, se a humanidade não impusesse sua discórdia e impureza à própria atmosfera em que se desenvolve a vida da planta, não poderia haver ervas daninhas ou plantas venenosas nas existências. Houve um tempo sobre a Terra em que todas as coisas da natureza afetavam os espíritos e os corpos dos seres humanos de modo harmonioso. Dentro da natureza há uma atividade imortal, autopurificadora e autoprotetora, que tolera só por algum tempo o vicioso caráter destruidor do homem. A calamidade cataclísmica é o seu método de autodefesa, devolvendo ao homem aquilo que este lhe impôs durante séculos. Deste modo, vida após vida, o homem encontra continuamente sua própria criação voltada contra si mesmo, até que construa seu universo de acordo com os modelos da divina perfeição, que é a verdadeira expressão de sua própria divindade. Era após era, a natureza devolve ao homem, continuamente por meio de ação cataclísmica, sua própria iniquidade, e ela é mais forte do que qualquer oponente porque é a criação direta e a emanação dos mestres ascensionados. Desta maneira, a discórdia humana destrói e sepulta o próprio homem, enquanto a natureza, em sua pristina pureza, segue serenamente expressando sua imortalidade. Notai as inúmeras civilizações que têm sido construídas sobre a terra e notai que a natureza nelas apaga inteiramente os traços do trabalho humano, de tal modo que apenas como tradição e como mito permanece uma tênue lembrança dessas atividades. Se o homem atingiu a sabedoria, que é o uso construtivo de todo o conhecimento, pode ter a perfeita cooperação das forças gigantescas da natureza e, por intermédio delas, também realizar seus feitos imortais. Deve acabar com a monstruosa matança de animais para servir de alimento,
e a tarefa de criá-los para matar. Poucos momentos depois de começarmos a jantar, apareceu um pedaço de pão em frente a cada um. Os de Nada e Bob vieram juntos, bem como os de Pérola e Rex. Foram seguidos de uma deliciosa salada de verduras completamente diferente do que até então tínhamos provado. Como sobremesa, havia uma bela salada de frutas feita de uma combinação de pêssegos, ameixas e outras frutas desconhecidas para nós. Misturava-se a isso qualquer coisa parecida com creme batido, porém cintilante como geada, e deliciosamente refrescante, uma outra guloseima fora do comum. Bem, meus amigos, eu espero que tenham gostado. Fiquem na paz e que a luz divina os abençoe sempre.